Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Jeremias, a partir do capítulo 31. E a palavra de Deus diz assim, naquele tempo diz o Senhor, serei o teu Deus e todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das gentes. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com ele os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao manso e ao azeite e aos cordeiros e aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz que se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converter-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu achar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a minha alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais,
E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei por eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Aqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei nos corações. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão nem se derribarão mais eternamente. A promessa e o sinal da restauração de Israel e da bênção espirituais. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei de Babilônia Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrega esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará? E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele, e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de Salom, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro de 17 ciclos de prata, e subscrevi o auto e selei-o, e foi confirmado por testemunho, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto, e dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Marcés, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura de compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam observar muitos dias.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinha nesta terra. E depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus, a terra, com o teu grande poder, com o teu braço estendido, não te é maravilhoso coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte, e com braço estendido e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais, que lhes havia de dar, terra que manda leite e mel. E entraram nelas e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, eis aqui ou estáis presenciando. Contudo me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, ele e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para o profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos, as suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora sim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde houver lançado da minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação. Os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nela seguramente. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, nem dada à mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que o atestem testemunhas na terra de Benjamim.
e nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: das casas desta cidade, das casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. É espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que eles chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para que ofereça holocaustos e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala? Dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou, e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Predisse a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo,
e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo, serás preso e serás entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás a espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto contra Laques e com Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Ezequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido, e a ti e te houver servido a ti 6 anos. Despedi-los-ás forro de ti. Mas vossos pais me ouviram, nem se inclinaram os seus ouvidos, não me ouviram, né? E vos havias hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome, mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forro, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome, e dar-vos por espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que traspassaram meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções de bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Amém.